Seja diferente, faça a diferença. Olá, como vai você? O que diferencia você das outras pessoas? Somos todos iguais enquanto seres humanos. O Criador nos fez inteligentes, somos semelhantes a Ele. Raciocinamos, criamos e nos desenvolvemos. Todas essas características nos foram dadas pelo Criador. Mas será que existe algo que nos diferencia uns dos outros além de nossa aparência? Existem algumas coisas que fazem diferença em nossas vidas, e isso está atrelado às nossas atitudes. São elas que realmente fazem a diferença e que revelam quem somos de fato. Nesta mensagem, gostaria de analisar a vida de José contigo e tentar extrair o máximo de lições para nossas próprias vidas. Sua vida é impressionante, uma trajetória fantástica que nos mostra como é bom viver de acordo com a vontade de Deus. Então, vamos em frente? Queriam matar os sonhos de José. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Gênesis 37:20. José era um jovem. A Bíblia começa a falar dele aos 16 anos de idade. Ele tinha sonhos, mas não os entendia completamente, eram sonhos proféticos, nos quais Deus queria comunicar algo para ele e sua família. Quando sonhava, José logo contava aos seus irmãos, mas os sonhos não eram bem recebidos por eles. José sonhava com liderança, e Deus estava mostrando que ele se tornaria um grande líder. No entanto, devido à falta de discernimento espiritual dos irmãos, a inveja e o ciúme cresceram. José era tratado de maneira diferente, seu pai o amava mais do que todos os outros. Ele era o filho da velhice de seu pai, e por isso recebia mais atenção do que os demais. Seus irmãos desconfiavam desses sonhos, mas guardavam para si mesmos, pois ainda não os entendiam completamente. O ódio e o ciúme por José só aumentavam a cada dia, e eles chegaram ao ponto de planejar matá-lo. Esse desejo era absurdo e mostrava o quão distantes de Deus estavam os irmãos de José. José só não foi morto porque seu irmão Rúben interferiu, e Deus tinha um propósito para ele. No entanto, Rúben não pôde evitar que José fosse vendido como escravo. Imagine o que passava no coração de José durante esse período. Ele tinha tudo para reclamar da vida. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Gênesis 37:28. José tinha todos os motivos para reclamar. Ele era jovem, vivia com sua família e era obediente, um bom rapaz. No entanto, foi tirado de seu ambiente confortável e seguro para se tornar escravo. A situação era muito ruim e a vida de José mudaria completamente. No entanto, ele se manteve firme e confiante em Deus. A vida que ele estava vivendo não abalava sua fé nem corrompia sua essência. Ele poderia ter reclamado com Deus, talvez, até ter deixado de buscá-lo. Era muito jovem e lidar com essas circunstâncias seria desafiador para qualquer um. O nível de maturidade de José era impressionante, ele era verdadeiramente um jovem de Deus. Muitas vezes, passamos por diversas provações, algumas das quais não são tão difíceis assim, e nossa primeira reação é reclamar e nos distanciar de Deus. Conheci jovens que, como José, foram capazes de suportar grandes adversidades sem se afastar da presença de Deus. Precisamos ser como José, parar de reclamar e confiar mais em Deus, pois seus planos são perfeitos. Ele foi o melhor escravo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Gênesis 39 do 2 ao 4. José, sendo escravo, não se limitava a fazer apenas o que era exigido. Ele ia além. Não era um escravo comum, igual aos outros. Não via a escravidão como o fim de tudo. Sempre buscava fazer o seu melhor, obedecendo a Deus e vivendo uma vida com excelência. Potifar percebeu algo diferente em José. Reconheceu que Deus agia por meio dele, por esse motivo, confiou-lhe a administração de toda a sua casa.
Ficar parado, desanimado ou fazer as coisas de qualquer maneira por causa das circunstâncias em que estamos vivendo não nos leva a lugar algum. O pensamento de José era de que tudo que lhe era confiado deveria ser feito com perfeição e dedicação a Deus e ao seu patrão. Isso o tornava um homem excelente. Precisamos realizar nossas tarefas não porque as circunstâncias são favoráveis, não porque o salário é baixo, não porque a vida não está boa, mas porque o Senhor dos Senhores habita em nós, e somos, acima de tudo, seus servos. E o servo de Deus não faz as coisas de qualquer jeito, ele sempre dá o seu melhor. O Egito não mudou José. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39:9. Diante de tudo que José recebeu, de como foi promovido, poderia ter mudado completamente sua essência. Geralmente, as pessoas mudam quando alcançam o sucesso na vida. No entanto, José permaneceu diante de Deus na mesma posição. Quando foi atraído pela mulher de Potifar, ele disse duas coisas muito interessantes. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Cometer pecado, errar contra seu patrão e pecar contra seu Deus. José era fiel a Deus e aos homens. Para ele, pecar contra Deus era algo que jamais poderia passar por sua cabeça. Ele não cedeu à tentação, preferiu fugir e permanecer na vontade do Senhor. Precisamos vigiar muito nesta vida. Ela apresenta muitas coisas que nos atraem, e essas coisas podem nos levar a tomar decisões erradas, pecando contra nosso próximo e contra Deus. José é um exemplo de submissão a Deus e fidelidade ao próximo. Ele foi o melhor prisioneiro. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis 39 do 21 ao 23. É realmente interessante observar a atitude de José. Tudo o que ele fazia era com excelência, até mesmo na prisão. Se estivesse preso, o que você faria? Se entregaria? José enxergou na prisão uma oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Sua visão era excelente e suas atitudes eram tão notáveis que logo chamaram a atenção do carcereiro. Ele foi designado para cuidar da prisão. Como poderia um prisioneiro ser responsável pelo cuidado da prisão? A Bíblia nos mostra que, na prisão, ele foi tão bem-sucedido que o carcereiro não precisava se preocupar com nada, tudo estava sob responsabilidade de José. Talvez não estejamos literalmente presos em um presídio, mas podemos estar aprisionados em situações de nossa vida das quais não conseguimos escapar. O que estamos fazendo nessa prisão? Estamos apenas lamentando ou reclamando o tempo todo com Deus e com os outros. Precisamos refletir sobre nossas vidas para que as circunstâncias ao nosso redor possam mudar. Talvez isso dependa de nós. O que ele tinha vinha de Deus. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contém-me os sonhos. Gênesis 48. Um dia, os prisioneiros tiveram um sonho e contaram para José. Ele buscou a Deus, com autoridade, interpretou os sonhos. José foi usado na prisão para revelar algo que aconteceria na vida dos prisioneiros. Ele estava disponível para Deus o tempo todo, em qualquer lugar. Não havia momento ou lugar certos, ele estava sempre pronto para ser usado. Precisamos estar disponíveis para Deus em todas as circunstâncias, prontos para falar aquilo que Ele nos mandar. Não importa o conteúdo da mensagem, o que importa é obedecer ao que Deus está nos ordenando falar. Mesmo que não seja bem recebido pelos outros, é necessário comunicar a palavra de Deus. Que Ele nos use e nos dê coragem para cumprir essa missão. Ele não se envergonhou de Deus. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Gênesis 41:16. José tinha plena confiança no poder de Deus. Depois de tanto tempo na prisão, ele tinha certeza de que Deus estava com ele.
Quando se apresentou diante de Faraó, sua confiança era tão grande que declarou: "Isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável." A firmeza de José era impressionante. Mesmo diante de Faraó, uma grande autoridade, ele não se intimidou. Não tinha medo de morrer ou sofrer consequências, pois falava com autoridade. José servia a Deus, não a homens, e por isso confiava plenamente em Deus. Às vezes, a presença de alguém poderoso pode nos intimidar e abalar nossa confiança. No entanto, não devemos ter medo das oportunidades que surgem em nossas vidas. Deus está conosco e nos ajudará. Precisamos ter a mesma fé que José, que realmente confiava no Senhor. Era reconhecido como um homem de Deus. Por isso Faraó lhes perguntou: "Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino?" Gênesis 41:38. José é reconhecido como um homem de Deus. Ele mostrou para todo o Egito que existe um Deus maior do que todas as divindades que existiam naquela terra. José foi um testemunho vivo do Deus vivo. Foram muitos anos até que ele se tornasse governador e cumprisse as profecias. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e percorreu todo o Egito. Gênesis 41:46. Chegar ao cargo de governador e desfrutar de uma vida confortável custou-lhe muito, mas ele alcançou esse objetivo. José cumpriu a vontade de Deus e foi excelente em tudo o que fez. Deus deseja nos usar para tornar-se conhecido aos outros através de nós. Que sejamos servos dele e que nada neste mundo mude nossa essência, nem corrompa nossa intimidade com Deus. Cláudio H.C. Duarte. www.sigaele.com.br. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostou do conteúdo, nos ajude. Para você curtir não custa nada, para nós é muito importante. Ajude a propagar a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.